Vamos combinar uma coisa. Para quem está na batalha da carreira fiscal, cálculo do Simples Nacional soa quase como um palavrão, né? É aquela questão que muita gente olha e já pensa em pular. Mas ó, não precisa ser esse bicho de sete cabeças. A ideia aqui é justamente essa: criar um passo a passo, um método claro para nunca mais errar isso na prova. A gente vai desmontar esse cálculo em pedaços bem lógicos e fáceis de guardar. Então, qual é o segredo para gabaritar? A grande sacada não é decorar a tabela de alíquota, até porque é muita coisa. O pulo do gato é entender o processo, a lógica por trás do cálculo. Se a gente tem um método, um caminho a seguir, qualquer questão vira só uma aplicação de receita de bolo. Então, bora começar essa jornada? Ok, o ponto de partida de tudo, absolutamente tudo no cálculo do simples é um número. Guarda bem essa sigla, RBT12. Pensa nela como se fosse a chave mestra que abre todas as portas do cálculo. Sem ela, a gente não vai a lugar nenhum. E a boa notícia é que o examinador quase sempre vai dar esse número de bandeja, ou pelo menos as informações para a gente calcular. Mas o que é essa tal de RBT12? Simples. É só somar toda a receita bruta que a empresa faturou nos últimos 12 meses contados para trás do mês que a gente está calculando. É com esse número em mãos que a gente vai lá nas famosas tabelas dos anexos da lei para achar a faixa de tributação certinha e, claro, a alíquota nominal. É o primeiro passo e é indispensável. E agora, muita atenção. Isso aqui é uma das maiores pegadinhas de prova que existem. Confundir RBT12 com RBA. A RBA, que é a receita bruta acumulada, é a receita que a empresa fez só dentro do ano atual, sabe? De janeiro até o mês em questão. Ela serve para ver se a empresa passou dos limites para ser excluída do Simples. Já a RBT12, como a gente viu, serve para achar a alíquota do mês. Trocar uma pela outra na prova é erro fatal, daqueles que tiram a vaga. Certo, já temos a nossa chave mestra, a RBT12. O próximo passo lógico é achar a porta certa para usar essa chave. No mundo do Simples Nacional, essas portas são os anexos. E a escolha do anexo certo vai depender do que a empresa faz, ou seja, de onde vem a receita dela. A lei manda segregar as receitas. Nome chique para dizer que a gente tem que separar tudo por tipo. Isso é importantíssimo. Se uma empresa tem uma loja e também presta um serviço, cada uma dessas receitas vai ser calculada num anexo diferente. A regra geral é bem direta. Revenda de mercadoria, o famoso comércio, vai para anexo 1. Se a empresa fabrica o próprio produto, aí é indístrio, anexo 2. Agora, os serviços. Os serviços. Aí o jogo começa a ficar mais interessante, porque eles podem cair nos anexos 3, 4 ou 5. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como eu sei em qual desses anexos de serviço a empresa se encaixa? Para muitas atividades, a resposta para esse enigma está num outro cálculo, chamado fator R. Pensa nele como uma espécie de balança que vai decidir se a empresa vai pagar mais ou menos imposto. Não precisa se assustar com o nome fator R. É basicamente uma conta de dividir. A gente pega tudo que a empresa gastou com a folha de pagamento e encargos nos últimos 12 meses e divide pela receita bruta do mesmo período, que é a nossa RBT12. O resultado disso vai ser uma porcentagem, e essa porcentagem é que vai mandar no jogo. E aqui está a regra de ouro, aquela que as bancas amam cobrar. Anota aí. Se o fator R der 28% ou mais, a empresa tem a sorte de ser tributada pelo anexo 3, que costuma ser mais leve. Agora, se o resultado for menor que 28%, ela cai no anexo 5, que tem alíquotas bem mais salgadas. Qual foi a lógica do legislador aqui? Basicamente, dar um benefício e uma carga tributária menor para aquelas empresas de serviço que geram mais empregos, ou seja, que gastam mais com a folha em relação ao que faturam. Ok, então a gente já tem a RBT12, já descobriu o anexo certo, agora é só pegar a alíquota que tá lá na tabela e correr pro abraço, certo? Errado. E aqui mora outra armadilha gigante nas provas. A alíquota da tabela não é a que a gente usa para calcular o imposto. Antes, a gente precisa achar a tal da alíquota efetiva. Então vamos deixar isso bem claro. A alíquota nominal é aquela que a gente acha na tabela usando a RBT12 como guia. Já a alíquota efetiva é o que sai de uma fórmula que ajusta essa alíquota nominal. É essa alíquota efetiva que vai, de fato, ser aplicada na receita do mês para a gente achar o imposto a pagar. A banca vai fazer de tudo para confundir esses dois nomes. Então, atenção máxima na hora de ler o enunciado. A fórmula pode até parecer um monstro de primeira, mas vamos quebrar ela em 4 passinhos. Primeiro, com a RBT12, a gente vai na tabela do anexo e pega duas coisas, a alíquota nominal e a parcela a deduzir. Segundo, multiplica a RBT12 pela alíquota nominal. Terceiro,
Do resultado dessa conta, a gente subtrai a parcela a deduzir. E quarto, para fechar, divide esse resultado final pela própria RBT12. Pronto, chegamos na alíquota efetiva, viu? É só seguir a receita, não tem mistério. Beleza, já passamos pela parte principal do cálculo. Agora vamos para aquele tópico mais avançado, sabe? Aquele que as bancas usam para separar quem está realmente preparado. Vamos falar dos sublimites. Entender isso aqui é o que garante o acerto nas questões mais cabeludas. O número mágico para memorizar aqui é este, R$ 3.600.000. Este é o valor do sublimite que vale para todo o Brasil. E um detalhe crucial, para checar se a empresa estourou esse limite, a gente usa a RBA, a receita acumulada dentro do ano, e não a RBT12. Lembra daquela diferença que a gente falou lá no começo? Pois é, ela volta para assombrar aqui. Tá. E o que acontece se a empresa passar desses 3,6 milhões? Primeira coisa, e a mais importante de todas, ela não é expulsa do Simples Nacional. Isso é vital. Ela continua no Simples para os impostos federais. O que muda é que o ICMS e o ISS, que são impostos do Estado e do município, passam a ser pagos por fora, seguindo as regras normais de cada um, e não mais dentro da guia única do Simples. E quando essa cobrança separada começa? Aí depende do tamanho do estrago. Cenário 1. Se o valor que passou do sublimite for de até 20%, a cobrança por fora só começa no dia 1º de janeiro do ano que vem. Dá um tempo para respirar. Agora, cenário 2. Se o excesso foi maior que 20%, aí o efeito é imediato. A cobrança separada já começa no mês seguinte ao que o limite estourou. É esse tipo de detalhe que decide uma vaga. Então, vamos fechar com o nosso mapa da mina, o checklist para gabaritar. Passo 1. Achar a RBT12 para saber a faixa de tributação. Passo 2. Identificar o anexo certo para a atividade e não esquecer de calcular o fator R se for serviço. Passo 3. Aplicar a fórmula da alíquota efetiva. E passo 4, que não pode ser esquecido, dar aquela checada nos sublimites para ver como ficam o ICMS e o ISS. No fim das contas, o cálculo do Simples Nacional tem essa fama de ser complicado, mas o método para resolver é totalmente lógico, é sequencial. A complexidade está nos detalhes, mas se a gente tem esse processo bem definido na cabeça, a questão vira só uma aplicação de regras. Dominar esse passo a passo é a chave, porque a aprovação muitas vezes está escondida exatamente em saber qual desses detalhes a banca escolheu para testar quem está mais atento.